Oi! Sabe, a Bíblia é um presente maravilhoso. Há tantas coisas para descobrir, para aprender. E tem um detalhe muito importante, sabe qual é? A Bíblia me inclui, te inclui. Pois é, não é só sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi. É a história de um povo. Envolve o passado e ilumina o presente. É isso, a Bíblia é viva e ilumina os nossos passos. Sabe, tem gente que diz que a vida é uma caixa de surpresas. Já ouviu falar nisso? Pois é. Mas algumas certezas a gente tem, né? Tipo, envelhecer, ficar com cabelo, ó, branco. Tem bem aqui, ó, escondidinho. Cabelo branco. Pois é. A gente nasce bebê, depois a gente cresce, depois vira adulto e depois velhinho. E a próxima etapa, nessa lógica natural, é qual? É a morte. RIP. Descanse em paz. Pois é. Mas nós que cremos em Deus não colocamos um ponto final depois da morte. A morte significa viver plenamente ao lado de Deus. E isso é vida, vida eterna com Deus. Sim, então, os dias em Israel passaram. Davi, aquele menino que enfrentou um gigante, se tornou rei depois de alguns anos. E ele também fez o quê depois de alguns anos? Envelheceu. Ficou velhinho, velhinho, velhinho. Agora, com 70 anos de vida, ele vivia os seus últimos dias na terra e já esperava pela sua vida gloriosa nos céus. Mas antes de ir, ele tinha uma última tarefa. E essa é a nossa história de hoje, que está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 1. Sabe, ser rei dá muito trabalho, viu? Muito trabalho. E na velhice a gente quer o trabalho? Claro que não, né? Na velhice a gente é café com leite, a gente quer ser liberado dos serviços. Pois então, sabendo que a sua velhice estava, ali, Davi percebeu que era necessário passar o seu trono adiante e resolveu entregar o seu reinado ainda vivo, o que não era comum naquela época, né? Davi tinha muitos filhos. Os mais prováveis de assumir o trono eram quem? Os mais velhos. Dentre eles tinha Adonias. E os menos prováveis para assumir o trono eram quem? Eram os mais novos. Dentre eles, Salomão. Então, esses são os nossos 3 personagens da história de hoje. Davi, Adonias e Salomão. Ao ouvir que o seu pai deixaria o trono, Adonias, sabe o quê? Quis se proclamar rei. Mas Deus já tinha colocado no coração de Davi que o próximo rei seria Salomão. Davi sabia que fazer o que Deus desejava era o mais importante, né? E que a vontade de Deus estava acima de qualquer regra. Natã, aquele profeta, sabe, usado por Deus para confrontar Davi no pecado dele, estava no palácio. E Deus também já tinha confirmado para Natã que Salomão seria o próximo rei de Israel. E então, Davi ficou sabendo das intenções de Adonias para se proclamar rei e teve que criar uma estratégia para coroar Salomão como rei de Israel. A Bíblia nos conta que Davi chamou em seu quarto Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta e o guarda pessoal. E deu algumas ordens. Ele falou assim: fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e o levai até Giom. Montar na mula do rei, sabe o que significa? Significava dizer que esse homem que está sentado na mula do rei vai ser o próximo rei. E Giom, já ouviu falar nesse lugar? Sabe que lugar era esse? Era um lugar que tinha uma fonte de água. Ou seja, todos os dias, muitas pessoas iam até lá para buscar água. Era um lugar muito comum, então, em Israel.
E ali, naquele lugar comum a todo Israel, o povo ouviria as trombetas e os gritos e falaria: viva o rei para sempre, o rei Salomão, junto a uma fonte de água, com a presença do sacerdote e do profeta. Salomão foi ungido rei de todo Israel. O poder de Deus levou Davi ao trono e também levou Salomão ao trono. E Adonias, hein? Será que ele ficou feliz com tudo isso? O que você acha? Ficou, não. Seria lindo, né? Se ele entendesse o papel dele na história e entendesse qual era a vontade de Deus, mas ele não quis entender. Não quis mesmo. Não aceitou perder o trono e ficou fazendo planos de conspiração. Mas claro, né, que nenhum dos planos dele deu certo, né? Porque o plano de Deus sempre vence. Pois é. Já perto da sua morte, Davi chamou Salomão e falou uma importante instrução. Ele falou assim: estou prestes a seguir o meu caminho. Você, meu filho, seja forte e haja como homem. Faça tudo que o Eterno disser. Ande no caminho que ele mostrar. Siga à risca as suas instruções. Leve a sério os seus ensinamentos e ordenanças, suas instruções, e viva a vida conforme o Senhor revelou a Moisés. Hoje, então, nos despedimos de Davi. Um rei conhecido pelo seu coração, um coração segundo a vontade de Deus. Ele venceu os gigantes, enfrentou batalhas, pecou muitas vezes, mas buscou ao Senhor e dedicou-lhe a sua vida. E agora nos aguarda lá no céu, juntinho com Deus. A história nos ensina que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Não é verdade? Mas sabe, o mesmo Deus que esteve do lado de Davi também está do nosso lado, do seu lado. E isso é incrível, que você viva uma vida guiada por Deus.